Todos presentes, mais a um Shabat com todos os senhores e senhoras, a um café da manhã muito gostoso e maravilhoso com todos vocês nesse Shabat. Estamos aqui com a família Rodrigues, pois é, a família Rodrigues. Aqui está a senhora Rejane e Atos e Aron, os presentes aqui nesse café da manhã. Senhor Aron, e aí as novidades, como foi a sua semana, o que você tem a nos dizer, o que o senhor tem a nos falar, né? Bom, essa semana teve mais ciências que eu estou estudando na escola, que eu falei que estava meio ruim. E a outra semana agora que vai chegar, vai vir prova, época de prova agora. Época de prova, tá preparado? Estou preparado. É, muito bom. Tem mais alguma coisa para nos falar? Sim, sobre Salmos 8. Salmos 8 fala que quando você estiver em uma situação, tipo, perdeu um amigo, perdeu confiança de alguém, perdeu assim, você deve rezar para Deus, pro Eterno, sobre o que Ele vai te dar no futuro. Tipo, esperança, uma família, amor, carinho. E caso você esteja assim, num momento decepcionante, sem dinheiro, sem nada, arrume um emprego e construa alguma coisa. Faça alguma coisa ter valor na sua vida. Muito bom, senhor Aron, muito obrigado aí. Que o senhor tenha um ótimo café da manhã e um shalom. Um bom Shabbat e uma boa vida. Obrigado, senhor Atos Baruch. Aquele sorriso, você consegue fazer aquele sorriso? Normal. Aquele sorriso está melhor. E aí, fala aí como é que está o café da manhã, com sua novidade, a semana, o que se nos traz hoje? Bom dia a todos. Shabbat Shalom, um café da manhã tá agradável, semana de estudos. Hoje a gente vai falar sobre Portugal. A gente, semana passada, estava falando sobre os Templários, o fim dos Templários na França. Então, depois daquele massacre todo que teve na França, o Papa Clemente V ele falou para todos os países europeus o seguinte: tirem todas as ordens templárias de seus países, para não provocarem algum golpe, alguma guerra, do que todos os países europeus fizeram, exceto Portugal. Portugal acreditava que os templários, como eram guerreiros da fé, lutavam contra qualquer outro inimigo sem recuar, que era o lema dos templários. O Papa Clemente V não gostou disso, então ele não quis provocar uma guerra com Portugal, porque estava a Espanha no meio e a Espanha estava quase praticamente falida. Estava numa guerra civil, que a guerra com os moldes ainda estava acontecendo. Estava a reconquista do território, tudo e tal, mas enfim. Até que teve a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi que dividiu a Europa entre dois lados, entre a França e a Inglaterra, onde um lado ficaria do lado dos franceses e outro lado ficaria do lado dos ingleses. Porém, nesses dois lados, muitos países se dividiram, teve bastante golpes, muitas constituições foram criadas, e enfim. Até que no ano de 1383, o último da dinastia Afonso Henriques, que era o rei de Portugal, o antigo rei de Portugal, teve o Dom Afonso I. Ele foi o último da dinastia Afonso que ele não teve filhos, não teve herdeiros. Isso provocou uma grande crise monárquica de Portugal, porque já que Portugal não tinha mais herdeiros, então esse rei teve que procurar algum país tal para ter herdeiros. Esse país, Portugal, o rei Afonso Dom I, o Afonso I, o que ele fez? Ele estava atacando 3 vezes os Países Baixos. Ele perdeu as 3 seguidas. Então, para atacar a paz, ele decidiu o seguinte: eu vou me casar com a filha do rei, com o rei dos Países Baixos. E se casou, porém não teve filhos. A filha do rei dos Países Baixos não podia ter filhos. E isso vai provocar uma guerra, a guerra de Agita-Rouba, que vai ser a guerra mais importante de Portugal e que isso vai nos influenciar para a história do Brasil. Como é que um país tão pequeno conseguiu ir para os mares, conquistar terras novas, fazer comercialização e para se tornar a maior potência do mundo na época. E a potência mais poderosa de militares, tal, essas coisas. Isso vai para a semana que vem. Então é isso. É isso aí, senhor Atos Baruch, muito bom. Acho interessante que vamos chegar até a descoberta desse país chamado Brasil, certo? Chegar em breve.
Muito bom. E a sua semana, como foi? De estudos, bastante coisa. Bastante coisas. Então tá ótimo aí, muito obrigado pelas explicações referente à descoberta do nosso país. E um ótimo café da manhã, pois não? Ainda não descobri ainda não, falta um caminho longo. Ah, vai descobrir sim, tudo é descoberto, certo? Obrigado aí, senhora Rejane, o que você nos traz hoje aqui? Olá, bom dia, Shabbat Shalom, tirei esse óculos que está embaçado aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever se você ainda não é inscrito. Fique atento também aos sininhos, naquele sininho que todos os sábados a gente posta os nossos vídeos após as 2 da tarde. Muito obrigado por nos assistir e fica até o final, que tem coisas muito boas no final, né? Assim, referente à história da Parashá, a Taná, que o Adam entrou com esse quadro agora, né? De falar sobre, além da Torá, que é os 5 primeiros livros, tá falando também a partir de Josué, né, Adam? Josué. De Josué até Malaquias. A gente vai tentar fechar esse ciclo no período aí. 3 anos. Não sei, acho que vai bem mais. Mas a gente vai tentar fazer assim, o melhor para apresentar para vocês. Muito obrigada e sejam bem-vindos. A porção dessa semana é a porção de nome Vayeshev. Essa porção, ela é aquela que fala ela é bem conhecida, né, aqui no Brasil, muito famosa, que é a parte que fala de José do Egito, né? Ali era aquela do dia a dia dele, né, dele vigiar os irmãos pro pai, fazer fofoquinha e tal, e até chegar ao ponto dele ser muito querido também pelo pai, e chegar ao ponto que ele é vendido, né, e passa por toda aquela trajetória lá de Potifar e tal, e quando antes dele ser, depois que ele é vendido no Egito, a Torá entra, né, com uma parte assim maravilhosa que vai falar sobre uma mulher misteriosa, né, que é a Tamar. Ela se casou com um dos filhos de Judá, o primeiro filho. E o primeiro filho, por conta de assim, perversão sexual, né, dito isso no Talmud, é dito isso também na Torá, ele morreu, o Eterno tirou a vida dele, um dos motivos é que ele não queria ser pai. E ela era uma mulher, assim, muito voltada em profecias, e ela entendia que a linhagem dela tinha que nascer da família de Judá, que dali ela sabia que viria o Messias, né? O famoso Mashiach, ele virá a partir da linhagem de Tamar e de Judá. E quando ele falece, tem a lei da Halitza, que ela pode pedir para não casar com o irmão, ou ela é obrigada, se ela não pedir, a casar com o irmão. Ela não fez uso dessa lei, logo ela foi obrigada a se casar com o irmão do marido, né? Ela não pediu a lei Halitza. E aí ela se casa, e ela era muito bonita, né? Dito no Talmud que ela tinha muita beleza, ela, apesar dela ser mais velha do que o marido atual, ela era muito bela, exalava beleza, todos era uma beleza assim de chamar muita atenção. E ela, então, sonha em ter o filho da linhagem de Judá e não acontece. E ele morre também, porque ele também cometeu o mesmo erro do irmão, né? A perversão sexual. E aí ele morre, o Eterno também tira a vida dele. E aí só sobra Shelah, né? Ou Selah, que é filho de Judá, que é o caçulinha, ele ainda é um adolescente, acho que ainda nem passou pelo bar mitzvah. E o Judá ficou enrolando Tamar pra ela, poxa, essa mulher tem algum problema espiritual, porque meus filhos morrem quando casam com ela, vou poupar Shelah, não vou deixar casar agora não, hein? E aí ela percebe que ele tá enrolando ela, e ela, um dia quando ele passa, né, tem aquela história, ela se cobre e tem relação íntima com ele e pega os bens dele, porque ele tá sem dinheiro pra pagar e tal. E aí acontece que 2 meses depois a barriga começa a crescer e as fofocas surgem no meio do acampamento, né, ali, e ele era um juiz, né, e Yehudá, ele na verdade ele tinha o papel daquela cidade ali de ser e ele era um grande juiz, ele não era apenas um dos primeiros filhos de Jacó, ele era juiz da cidade, e ele teve o papel de julgar a nora dele, né, porque promiscuidade, né, ela engravidou, apareceu grávida, quem é o pai? Você estava reservada, já que você não pediu
a lei Halitza, para não se casar com meu filho, você era reservada para o meu filho, você vai ser morta. E ela é presa e ela chama as pessoas associadas de Yehudá e fala, olha, os pertences do pai da criança estão na minha casa, são esses, é a capa e é um cajado, e é levado para ele, e ele decreta o perdão total, não por conveniência, mas porque ele, como juiz, ele tinha que ser imparcial. E ele julgou que, por ela não expor a vida dele, ela estava disposta a morrer. Ela podia chegar e dizer, você é o pai. Qual é? Vai tirar o corpo fora? Mas ela preferiu não envergonhar ele, por ele ser um grande juiz, muito justo da época. E ela somente ele sabia que aquele material era dele e que ele realmente estava em débito. E aí eles conversaram e a partir daí veio a linhagem que nasce o rei Davi, que vai nascer ainda o nosso Messias, né? Ele ainda não há provas de que ele nasceu, então ele ainda vai nascer. E por conta dela ter esse pudor de estar disposta a sacrificar a própria vida para não expor a pessoa, essa parte na Torá, ela aniquila a ideia realmente de bullying. Você não pode provocar bullying. Hoje em dia está na moda, né, essa palavra bullying. Né? Então, assim, o bullying ele é danoso para a sociedade, ele é danoso para a pessoa que sofre. Aí tem uma historinha, né, assim, bem, assim, sobre essa questão da porção de hoje, que eu encontrei no Talmud e achei muito interessante sobre essa questão, o que nós devemos esconder da sociedade. O nosso momento mais íntimo, o nosso momento mais sincero com o Eterno deve ser preservado. A história é o quarto que não podia ser mostrado. Existiu no século XIX um magnata lá da Áustria, que o nome dele é Rothschild, eu acho, Rothschild, uma coisa assim. Quem pesquisar sobre os Rothschilds vai perceber logo que ele era da nobreza, ele era mais rico do que o próprio rei da Áustria e tal. E ele tinha um castelo maravilhoso, com abóbadas de ouro, as portas, as maçanetas de prata, e luxo lá era assim, nossa, esbaldava no luxo. E as pessoas do país inteiro viajavam para conhecer o castelo dele. E quando ele estava de folga, né, ali dos serviços do rei, ele apresentava o castelo cômodo por cômodo, mas havia um único cômodo que ele não mostrava para ninguém. E o rei mandou um guarda real para conhecer. Quando chegou naquele bendito quarto, ele disse, olha, aqui nós não podemos entrar. E mandou um terceiro, mandou um quarto, mandou uns 10 guardas e todos contavam a mesma história. Olha, ele mostra tudo do espaço lá, do castelo. É lindo, é belíssimo, não tem nada mais bonito. Mas o nome do rei era Josef, Franz Josef era o nome do rei. E esse rei da Áustria, ele ficou curioso e ele mesmo foi querer saber o que tinha nesse quarto. Aí o último foi engraçado, que ele falou, como ele é um judeu, ele deve ter uma máquina mágica de fazer dinheiro, ele é muito rico. A riqueza dele é infinita. Ele não só pode ser isso nesse quarto, não tem outra opção, não tem outra escolha. Esse cara tem uma máquina mágica de fazer dinheiro. E o rei ficou espantado se acreditava ou não, mas decidiu ir conhecer o bendito quarto, né, insistir para conhecer o bendito quarto. Como ele fez com os guardas, ele também fez com o rei. Mostrou todos, né, todos os cômodos, todo o terreno. E o rei gostou muito e chegou no quartinho. Ele disse, esse a gente não pode entrar. E o rei insistiu muito, horas e horas insistindo. E aí ele, tá, então eu vou mostrar pra você. Quando ele abriu a porta, o rei ficou naquela expectativa, nossa, deve ser uma árvore de ouro, deve minar ouro, alguma coisa, o cara é muito rico, deve ser. Quando ele abriu, só tinha um quarto pequeno, vazio, e tinha uma caixa de madeira, tô terminando já. Havia uma caixa de madeira e um pano simples branco em cima da caixa. E o rei achou estranho, ué, mas o que significa isso? Por que tanto segredo? Só uma caixa de pinho. Caixa de pinha lá na Áustria é tipo a madeira mais barata, é como se fosse compensado aqui. E aí ele falou, olha, porque todos os dias eu tenho muita responsabilidade sobre o país, sobre o reino e sobre a minha fortuna. E todos os dias eu tenho a obrigação de entrar nesse quarto e esse é o meu caixão que eu serei sepultado. Porque nós que somos judeus, somos monoteístas, estudamos a Torá, nós não podemos ser enterrados com pompa como um faraó. Nós não podemos ser enterrados com roupa luxuosa. Por isso esse tecido
simples e essa caixa de madeira mais simples ainda, para entender que na morte nós somos todos iguais. E essa é a essência, essa é a essência da porção da semana, né? Que José do Egito, o Yosef, né? O José, ele tipo assim, ele tinha essa essência intrínseca nele. Na morte ele entendia que todos eram iguais. E é isso. Sabemos que podemos ter uma vida difícil, de pobreza, né? De muita necessidade. Podemos ter uma vida de fartura, de muita alegria, uma vida emocionante. Mas quando nós morremos, nós somos exatamente iguais. A terra nos consome com a mesma velocidade. No mais, tenham uma boa vida. E essa porção é maravilhosa. Estudem essa porção que fala sobre José, que vocês vão se apaixonar. Ela é enorme e muito cheia de informação. Shavuot. Shavuot, senhora Rejane, muito obrigado. Até a próxima semana. Vai dar uma palavrinha com o seu marido. Shalom a todos aí presentes. Realmente a semana é uma semana pitoresca, tem acontecido várias coisas boas e ruins, tudo ao mesmo tempo, e a gente tem que saber equilibrar toda a situação. Como a Regina acabou de falar, eu estou dando uma pincelada sobre o Taná, referente a todo o livro de Josué até Malaquias, para quem não conhece, né? Vou ficar frisando até o pessoal guardar realmente que é de Josué Malaquias, que é o Taná. Pois, aí estamos falando sobre referente a caminhada de Josué, né, até Jericó. Pois é, chegamos no dia realmente em que ele vai para a conquista lá de Jericó. Ele dá aquela volta junto com os sacerdotes na frente com a Arca da Aliança, eles dão uma volta ao redor da cidade, que estava murado. Aquilo traz pânico, porque eles não dizem uma única palavra, um único grito, e dão uma volta caladinho. E vão embora. O povo não entendeu nada. Ué, não ia atacar a gente? Agora não foi embora? No segundo dia, mesma coisa. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Já estamos até habituados já. Vamos lá ver a voltinha do Josué. Dar a volta aqui do nosso acampamento. Está entortando a câmera. Então no dia, deu a sétima volta. No sétimo dia, ele deu aquela volta com as trombetas e o povo começou a lutar. Ele dava aquela volta, ele dava aquela volta, tocava a trombeta e ia embora. Só que no sétimo foi, além das trombetas, recebeu a ordem de Josué para o povo inteiro gritar. Então eles entraram na cidade. Um dos vídeos anteriores, que foi 3 vídeos atrás, eu falei que Raabe era uma prostituta. Vou corrigir aqui. De acordo com as Bíblias atuais, a Bíblia que está circulando no nosso mundo ocidental, e de acordo com o hebraico, ela nunca foi prostituta. Né? Ela era uma mulher altamente influente, uma mulher realmente que era piedosa, ajudava muita gente na cidade dela, mas ela nunca foi prostituta. Foi uma forma de denegrir a imagem dela. É que ela não tinha marido, né? E ela não tinha marido. Se observarem nas Bíblias convencionais, vão ficar falando que era prostituta, mas procurem na tradução, ela não era prostituta. Aquilo foi uma forma de diminuir a imagem dela. Foi um erro de tradução aí também. Então, peço que você até mesmo verifique e dá um comentário aí do que vocês acharam. Pois bem, e o que acontece? A família dela foi toda resgatada, colocada para fora da cidade, foi salva a família, e fora ela e a família, todos foram mortos, inclusive animais, crianças, idosos, homens e mulheres. A única coisa que era resgatada da cidade era o ferro, o ouro, a prata, que era para o sacerdote, como foi pedido para colocar a Arca da Aliança. Pois bem, com isso, toda Jericó foi destruída e foi toda abaixo. E assim, o que parecia impossível, porque Jericó era uma cidade gigantesca, era forte, não tão grande, mas era bem resistente, ela deixou de existir de um dia para a noite. Então essa é a parte de Jericó aí que ocorreu, esse detalhe que eu fiz. Próximo Shabat vou dar continuidade e a gente vai começar a compreender passo a passo como foi toda a história de Josué. Josué já está de frente como líder e o povo já olha para Josué respeitando ele como respeitava Moisés. Mas aí, pessoal, obrigado aí, um ótimo Shabat. Antes que eu esteja esquecendo,
O fato de a Arca da Aliança estar sempre presente ali no meio da guerra, tá? É para ensinar uma coisa para o povo e até para nós hoje aqui. A Torá é um livro ético, ela trata com a ética de cada um. No momento que a Torá está ali na frente do povo, está lidando com a questão ética individual de cada soldado, de cada pessoa. Agora, quando o povo se reúne, todos os éticos se reúnem ali junto com a Arca da Aliança, é para agir de forma moral, ser tratado de forma moral. Então o Eterno trabalha com os dois momentos, a ética que é individual e a moral que é coletiva. Então por isso que fazia-se necessário a presença da Arca da Aliança para levantar a moral ética de cada um ali presente, para que eles juntos pudessem agir de forma moral para combater o inimigo que era a cidade de Jericó. Mas aí, um shalom, tchau.